I keep waiting for you to call. I'm thinking that I'm gonna need a miracle. Wasted again, I tell my friends I'm feeling like you're coming cause I feel. Essa é a nossa segunda estadia por Lloret de Mar. Nós já estivemos aqui nessa cidade em 2022, então quando a gente esteve na nossa primeira temporada de viagem de volta ao mundo, nós moramos por um mês aqui em Lloret de Mar, bem no centro da cidade, num apartamento muito legal. E que hoje em dia, nessa alta temporada, custa em torno de uns 15 mil reais o mês nesse mesmo apartamento. Mas nós viemos agora pra cá, estamos há uma semana, amanhã embarcamos para Málaga e de lá vamos para Nerja novamente, uma cidade que a gente amou morar lá na Andalucia. Mas a gente quer mostrar um pouquinho para vocês sobre os encantos de Lloret de Mar, que é uma cidade que o Pedro adora. É uma cidade rica em trilhas, bons restaurantes, muitos lugares para conhecer, para passear. A gente está passando aqui, ó, pela igreja, a principal igreja da cidade, e vou mostrar um pouquinho do que é esse movimento todo desse verão que está se aproximando e que traz muitos turistas para cá. Afinal de contas, Lloret de Mar é a capital do turismo da Catalunha. E para começar, já vamos falar de arquitetura. Não tem como falar da arquitetura de Lloret de Mar sem mencionar a igreja de Sant Romà. Essa igreja é o principal marco da cidade e tem uma história bem interessante. Ela foi construída no início do século XVI, em estilo gótico catalão. Mas o mais legal é que ela foi transformada ao longo dos séculos, ganhando influências renascentistas, barrocas e até mesmo modernistas. Afinal, o modernismo é um dos movimentos mais fortes aqui na Espanha. Além disso, ao redor da igreja há uma praça que é bastante movimentada, que reúne apresentações culturais, bons restaurantes, um comércio de produtos locais. É muito interessante, é um espaço muito familiar e bastante seguro. Para você que vem conhecer essa cidade, esse é um lugar que é uma experiência fantástica. Enquanto nós seguimos a nossa caminhada nesse domingo ensolarado pela Plaça Francesc Pi Ferrer i Montels, eu já quero te pedir para deixar o teu like nesse vídeo para gerar engajamento, para que a gente consiga conquistar cada vez mais seguidores, mais pessoas que desejam conhecer diferentes lugares do mundo, assim como nós. Mas já no meio da conversa, eu preciso contar para vocês um pouco sobre a história dessa cidade, que antes de ser esse paraíso turístico que nós conhecemos hoje, era um humilde vilarejo de pescadores. E é isso mesmo, Lloret de Mar tem raízes profundas na pesca e na navegação. A cidade de Lloret de Mar tem uma população de aproximadamente 38 mil habitantes. No entanto, esse número pode variar bastante devido à alta concentração de turistas, especialmente durante a temporada de verão, quando a cidade recebe centenas de milhares de visitantes, elevando significativa a população temporária. E como eu falei lá no começo do vídeo, a gente já esteve aqui em 2022 e foi muito por acaso. A gente estava pesquisando alguns apartamentos que fossem relativamente perto, até 1 hora de distância de Barcelona, e descobriu lá em novembro, dezembro de 2022, descobriu Lloret de Mar. Uma cidade linda, um apartamento bacana, dentro do nosso orçamento. Por que não explorar essa cidade?
E a verdade é que nós ficamos realmente apaixonados. E eu vou contar para vocês um pouquinho da história dessa formação da cidade de Lloret de Mar. Essa é uma cidade com uma história rica e variada, que remonta à época romana, quando a área fazia parte da província Tarraconense. Embora não seja o principal centro romano, vestígios arqueológicos indicam que existia uma presença romana na região. A segunda etapa, lá na Idade Média, Lloret de Mar era um pequeno vilarejo dedicado principalmente à agricultura e à pesca, e o nome Lloret deriva de Lauredal, que significa lugar de loureiros, em latim, indicando a vegetação predominante na região naquela época. Entre os séculos 17 e 18, Lloret de Mar começou a crescer graças ao comércio marítimo. Muitos dos habitantes locais se tornaram navegadores e comerciantes, viajando pelo Mediterrâneo e até mesmo pelas Américas. A prosperidade trazida por essas atividades resultou na construção de mansões e casas imponentes, algumas das quais existem até hoje. Já no século XIX, vieram os americanos. Um fenômeno interessante marcou a história de Lloret de Mar. Muitos habitantes emigraram para as Américas, principalmente para Cuba, em busca de melhores oportunidades. Quando retornaram, após fazerem fortuna, foram chamados de americanos e trouxeram consigo influências culturais e arquitetônicas lá do Novo Mundo. Isso é visível em várias das grandes mansões e construções que agora adornam a cidade. A transformação mais significativa de Lloret de Mar começou no século XX, especialmente após a década de 1950. O boom econômico da Espanha e o aumento do turismo de massa na Europa Ocidental trouxeram ondas de visitantes em busca das belas praias e do clima gostosíssimo do Mediterrâneo. Eu não sei você, mas Pedro e eu, quer dizer, eu amo caminhar. E Pedro, ao meu lado, adora explorar diferentes lugares. Na Catalunha, como em muitas regiões da Europa, as trilhas de senderismo são bem sinalizadas, utilizando uma variedade de símbolos e marcações que ajudam os caminhantes a se orientarem e seguirem o caminho correto. E eu vou mostrar para vocês ao longo da nossa caminhada alguns dos símbolos e marcações mais comuns que você pode encontrar durante as trilhas. A marcação número 1 mais importante é a marcação de trilhas GR, Gran Recorrido. Os símbolos são duas faixas horizontais, uma vermelha em cima e uma branca embaixo. Essas trilhas de longa distância são conhecidas como GR, Gran Recorrido, e elas conectam diferentes regiões ou até países e geralmente envolvem caminhadas que duram vários dias. A marcação vermelha e branca é clara e pode ser vista em árvores, rochas, postes ao longo de todo o percurso. Marcação de trilhas PR, Pequeno Recorrido. São duas faixas horizontais, uma amarela em cima e uma branca embaixo. As trilhas PR são rotas de caminhada curta e média distância, normalmente adequadas para caminhadas de um dia. As faixas amarela e branca indicam que você está em uma dessas rotas menores, muitas vezes ligando vilarejos a pontos de interesse próximos.
Marcação de trilhas SL, Sendero Local. O símbolo desse tipo de trilha são duas faixas horizontais, uma verde em cima e uma branca embaixo. As trilhas de Sendero Local são trilhas curtas, geralmente dentro de áreas locais específicas, como parques naturais ou áreas de lazer. As faixas verde e branco sinalizam esses caminhos ideais para passeios mais curtos ou caminhadas mais leves. Um outro ponto que até é meio curioso e engraçado é que há a sinalização de distância e tempo. Placas ou sinais que mostram a distância até o próximo ponto de referência ou destino final. Então, além das marcas pintadas, você encontrará placas que indicam a distância até a próxima cidade, até algum mirante ou até algum marco importante. O Pedro sempre brinca que em Barcelona as placas são azuis e marrons. E o Pedro tem a mania de dizer, não, se tiver azul é que é mais ou menos perto. Se tiver marrom é 2 dias caminhando. Mas é uma brincadeira, tem sempre a indicação embaixo de quantos quilômetros a gente está de distância do nosso próximo destino. E essas marcações são fundamentais para garantir que você siga o caminho correto e tenha uma experiência de senderismo segura e agradável. Aqui na Catalunha, o sistema de sinalização é mantido em muito bom estado. Mas é sempre uma boa prática levar um mapa atualizado, nem sempre o sinal de internet vai estar 100%, é interessante ter um GPS ou alguns aplicativos de trilha. E aqui a gente vai indicar um aplicativo super legal que o nosso host, na primeira vez em que nós estivemos lá no norte da Espanha fazendo trabalho voluntário, nos indicou. O nome desse aplicativo é Wikiloc. E ele não é um aplicativo de GPS. Ele é muito mais uma rede social onde o usuário cria o seu perfil e pode interagir com outros usuários, escrever o seu relato e salvar os mapas das suas trilhas preferidas, além de poder gravar o percurso. Isso é super interessante, muitas pessoas ao redor do mundo utilizam esse aplicativo, inclusive no Brasil. E a gente, esses jovens, só fomos descobrir isso aqui na Espanha. E esse é um dos pontos mais complicados sobre toda a Europa, que é a falta de estacionamento. Lloret de Mar é uma cidade não muito grande, mas é uma cidade que está muito movimentada. Desde janeiro de 2023, Lloret de Mar é a capital do turismo da Catalunha, então recebe muita gente. E aí o que acontece? Não tem onde estacionar, não tem vaga. E um parking privado, pagar por um estacionamento, ainda que seja um estacionamento descoberto, sem nenhuma proteção, custa em média de 2 a 3 euros por hora. Então é um valor muito elevado para, no nosso caso, por exemplo, vamos ficar com o carro enquanto o Alisson e a Joyce estão conosco por 3 dias, então são 3 dias. Se a gente estivesse pagando 2 ou 3 euros por hora, ia ser demais. Então nós encontramos esse estacionamento público que fica mais próximo da praia de Fenaus. Então bem perto da rotatória, chegando na praia de Fenaus, na subida tem um parking público, antes era uma área azul, e aí quando você chegar aqui pode notar que vai estar fechado, e está fechado até final de junho? Até o final de julho, até de junho, dia 26/6. Então até dia 26 de junho vai estar fechado aqui, e aí a gente consegue fazer esse estacionamento gratuito. Além disso, entrando no site da Prefeitura de Lloret de Mar, há algumas indicações de algumas ruas, alguns pontos que são zona branca, em que é possível estacionar sem precisar pagar. Mas, enfim, a gente já viu
pessoas ali sendo autuadas, né? Então é importante, Carros sendo guinchados. né? A gente Então não dá pra confiar. Então é importante. Não adianta estacionar, deixar com pisca-alerta e tal, que Porque isso a aí gente não vê resolve. os carros estacionados de qualquer jeito, onde não pode, mas mesmo assim não dá. Agora eu vou comprar uma cervecita. Vale? Vem ver como é que é barata a cerveja. Coitadinho. Olá, bom dia. Estrela 1,70, Heineken 1,70 em euro. E agora eu vou gravar o meu vlog mostrando o que é a realidade da viagem com a Bruna, tá? Não é apenas o que é a realidade de viajar, porque as pessoas falam viajar é legal, é lindo, é maravilhoso, mas a Bruna faz a gente caminhar muito. E quando a gente fala em caminhar muito, é muito mesmo. A nossa média diária é de uns 5 quilômetros, mas levem em consideração que a gente não faz caminhadas todos os dias, o que resulta que nos finais de semana, nos nossos dias livres, nós costumamos caminhar 10, 15, 20 quilômetros e eu não posso reclamar. Os pés pedem socorro, mas é maravilhoso ter essa experiência de caminhar livremente pelas ruas, de aproveitar, conhecer o máximo possível do lugar, da vegetação, das pessoas, dos costumes. Nesse dia, por exemplo, Pedro foi tentar a sorte. Subiu ali em direção ao Jardim de Santa Clotilde, que é um dos cenários em que foi gravada a série Casa do Dragão. Infelizmente, nesse dia, a gente teria que pagar ingresso e os ingressos eram de um valor bem elevado. Então, pra gente, acabava que não valia a pena naquele dia. Mas eu vou deixar aqui alguns registros de quando nós visitamos o Jardim de Santa Clotilde lá em 2022. E a verdade é que é um espaço fantástico, vale a pena cada instante da visita. Além de tudo isso, existe uma vista panorâmica de boa parte da praia de Lloret de Mar. E é evidente que depois de tanta caminhada, com esse dia lindo e com esse mar Mediterrâneo apaixonante, é óbvio que a gente foi aproveitar a praia. E enquanto a gente aproveita por aqui, curtindo um final de semana na Catalunha, eu quero te agradecer por ter nos acompanhado até esse momento do vídeo. E claro, se puder, ative o sininho para receber notificações, comente, curta, compartilha e não esqueça de nos acompanhar até a próxima viagem. Tchau!